Serra Grande, da Paraíba, nosso querido irmão em Cristo, pastor Eliel. Vamos recebê-lo com carinho? Boa noite, povo de Deus. Boa noite, mais fraco. Vocês cantaram tão bonito, vocês cantaram, ofertaram aqui tão bonita, fila grande para ofertar. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida hoje, meu irmão. Amém. É inegável que o Senhor está aqui. Nós não podemos negar a presença do Senhor aqui neste lugar. Que bênção poder sair de casa e me encontrar com ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor dos Exércitos. Que privilégio, não é verdade? Diante dele as muralhas caem, diante dele todo temor se vai, diante dele toda doença, toda enfermidade, toda calúnia que inventaram contra você, toda a opressão que lançaram sobre você, tudo isso cai por terra porque você está diante do Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui nesse lugar e Ele quer falar com você nesse momento. Ele quer ministrar no seu coração nessa noite. Mas antes de começar a falar sobre a palavra de Deus, antes de começar a ministrar, queria trazer muito carinhosamente, algumas pessoas não estavam aqui na quinta-feira passada, então eu queria trazer para você e dar um recado para a minha igreja, que o pessoal lá me cobra. Eles disseram para mim assim: pastor, nós não podemos ir com o senhor, aonde o senhor vai a gente não pode ir, mas aonde o senhor for, você sabe que nós estamos com o senhor em espírito, e mande um cheiro no oi. Bem carinhoso para o pessoal lá. Tire suas próprias conclusões do que vem a ser cheiro no olho. Mas nordestino não dá beijo, né? Nordestino dá cheiro. E eles inventaram uma forma de ser ainda mais carinhoso, dar um cheiro no olho. Então, tá no recado. Depois você dá um cheiro no olho do irmão aí, mas cuidado para a não machucar o olho dele. Que prazer! Que prazer, querido, poder estar aqui de volta. Alegria muito grande poder estar aqui, compartilhar com vocês a palavra de Deus. E já a gente chega lá. Eu queria apresentar para vocês um pouquinho da minha igreja, um pouquinho daquilo que Deus tem feito lá no sertão da Paraíba. Nós estamos numa cidade chamada Serra Grande. E Serra Grande é uma cidade do Alto Sertão Paraibano. Hoje nós temos 2.997, hoje não, no último censo, 2.997 pessoas. Interessante, nesse censo aqui, esse é o censo de 2010, e no censo de 2005 tinha 3.004 pessoas. Ou seja, em 5 anos morreu 4 e não nasceu ninguém. A cidade está diminuindo. Agora está 2.999, porque chegamos eu e minha esposa. Então fica nesse vai e vem. Mas somos uma igreja, uma cidade pouco menos de 3 mil habitantes, onde metade dessa população vive na zona rural. Então na cidade mesmo a gente deve ter em torno de 1.500, 1.400 pessoas. Então é uma cidade muito pequenininha. Essa é a minha cidade. Essa foi a primeira foto da cidade, que foi publicada na internet, não tinha, e aí eu deixei de publicar. Mas esse nome de longe sempre vai ser grande, né? Mas deixa eu explicar para você a geografia da cidade. Essa é a rua principal. Essa é a rua principal. E aqui é o seguinte, você vai ver mais na frente uma plaquinha, mas ó, tem a rua principal e aqui tem uma rua paralela, aqui em cima tem uma rua e 2 ruas paralelas, ou seja, Serra Grande tem 4 ruas. Fantástico isso, para evangelizar isso é uma bênção. Não precisa nem correr, tem que chegar lá de cima. Eu esqueci de falar, a gente está a 800 metros de altitude, acima do nível de mar. Então tu chega lá de cima, tu grita, neguinho lá de baixo escuta, já responde. É fantástico. A rádio da cidade é um sistema de difusora, tem no ponto mais alto tem dois cornetas assim, aí ele fala lá e escuta na cidade inteira. É fantástico isso. Acústica maravilhosa. Pode passar a mão. Essa é a entrada da cidade aqui, eu falei para você. Aqui, passa a próxima foto para mim. Não, volta. Aqui essa plaquinha aqui, a cidade é tão pequena que eles aproveitaram a mesma placa. Aqui uma plaquinha aqui, seja bem-vindo, e a outra, obrigado e volte sempre. Eles dizem, gente, eu amo essa cidade. Liga essa câmera aí, eles dizem, não sou eu que digo, eles dizem o seguinte, que se o jumento deitar aqui na entrada da cidade, a cabeça dele fica na entrada e o rabo dele fica na outra saída da cidade. E detalhe, bloqueou, ninguém entra, ninguém mais sai da cidade. Passa, João. Como toda cidade do Nordeste, a igreja católica no centro principal, esse monumento aqui, antes que você me pergunte, aqui dentro tem um estátua do Padre Cícero. E um santo, um dos 3 venerados, lá tem Maria, que eles chamam de Nossa Senhora, Frei Damião e o Padre Cícero. E aqui dentro tem um estátua do Padre Cícero. Um dia interessante que essa tem uma grade aqui e ela está de cadeado, porque essa já é a 7ª imagem que eles colocam lá e as pessoas
Vou bom demais. Aí um dia eu passei lá de carro e eu fiquei assustado, porque tinha uma velhinha que só vi metade dela. Aí eu parei o carro correndo, falei, tia, tudo bem? E aí ela estava assim, tem uma graça, ela estava, metade do corpo dela estava para dentro da caixinha. E ela estava fazendo carinho na cabeça do falecido. Você está rindo, mas eu chorei quando eu vi aquilo, porque eu falei de Jesus para ela, ela falou que não precisava de Jesus, porque ela já tinha um padinho de filho dela, e que podia fazer tudo que Jesus podia fazer por ela. Pode passar, irmão. Pode passar? Algumas ruas da cidade. Essa é a nossa igreja. Templo Batista Serra Grande, bonitinha como ela só, Deus para cá, Senhor, uma igreja de 25 anos de existência, um terreno enorme. Pode passar. Pode passar. Essa mulher bonita está de costa aqui é minha esposa. Não fala em fio. Pode passar. Esse é meu povo. O povo que Deus me colocou lá para pastorear. Amo demais essa turma. Esse é um culto típico. Vocês estão vendo aqui, portas, janela, a porta só tem um lado aberto, a janela tudo fechada. A lá de cá também tudo fechado. Porque como nós estamos no alto, essa época do ano faz muito frio em Serra Grande. Venta muito. Apesar de estar no sertão, tem essa bênção. Eu costumo dizer que eu estou na Suíça paraibana. Pode passar. Essa é a minha turminha. Pode passar. Esse é o Romário. Eu não posso fazer não posso deixar de fazer uma observação Romário. Esse é o meu ministério de louvor. Bênção pura. E esse é o Romário. O Romário toca esse tecladinho dele aí e ele bota o ritmozinho no teclado. Aí ele fica só marcando. Mas é uma coisa bonita, irmão. Deus fala nesse louvor aí, irmão. Deus fala nesse louvor aí. E o Romário é uma bênção. O Romário é professor de matemática. O Romário fez faculdade de matemática, de ciências exatas e se especializou em matemática. E está dando aula no estado agora de matemática. E foi interessante que logo quando eu cheguei, o Romário estava preocupado, porque ele era professor do município e estava vendo um concurso para o estado. E aí ele falou assim, pastor, eu quero me inscrever, mas eu estou com medo. Você está com medo de quê, meu filho? Estou com medo de não passar, pastor. E eu, com muito carinho, ele tem a minha idade, eu falei, meu irmão, vem cá. Você precisa de quanto? Ele falou, por que você está com medo de passar? Ele falou, porque é só uma vaga, pastor. Eu falei, e você precisa de quantas vagas para passar? Ele falou, é verdade, né, pastor? É só uma, eu preciso de uma. Mas pastor, se eu não passar. Aí eu falei assim, não, ele está preocupado com a concorrência. Eu falei, Romário, qual é a concorrência, Romário? Ele, não, pastor, só eu me inscrevi. Resumo da obra, Romário passou no concurso estadual. Primeiro lugar, irmão. Primeiro lugar, hoje é para enfrentar a aula lá, uma bênção. Uma bênção. Deus opera na vida do Romário. Pode passar, irmão. Essas são as minhas crianças, uma parte delas, dos meus amados, eles estão na sala da minha casa. Passa a próxima foto. E isso aqui é a área à frente da minha casa. Eu moro nos fundos da igreja. E eles estão aí, irmãos, porque eles não têm lugar para ficar. Sábado eu trabalho com as crianças, eles ficam dentro do templo. E no domingo, está no horário do culto, nós somos maiores que eles, nós expulsamos eles da igreja. Então eles ficam na minha área, os pequenininhos, os maiorzinhos, você está vendo aqui, mas é porque a irmã estava viajando. Se for o mesmo dia, os pequenininhos estavam lá dentro e os maiores estavam aqui fora, porque os maiores ficam na casa da irmã em frente, na área também. Aí quando está muito frio, a gente coloca eles para dentro. Mas eles estavam lá de fora, imagina a concorrência. Um gritava lá de fora, outro gritava lá de dentro, e as tias ficavam malucas. Pode passar. Minha turminha, pode passar. Esse é o trabalho típico de sábado. Aqui nesse dia eu tinha mais ou menos umas 55 crianças. As professoras vão buscá-las nas casas, em casa, fazem o trabalho com eles e depois devolvem. Isso é uma benção. Pode passar. Esse é um domingo típico, a gente estava com uma programação especial e não tinha lugar. Minha casa não cabia todo mundo, a casa da irmã não cabia todo mundo, então não tem jeito não. Bota todo mundo na calçada e eles ficaram na calçada. Esse é o pessoal que veio de outra igreja para trabalhar com eles, passa para São Paulo. A gente tem a dimensão da quantidade de gente que tinha e aonde eles estavam cultuando ao Senhor. Mas nesse dia, 2 criancinhas entregaram suas vidas para Jesus e foi uma bênção. Estão vivos na igreja até hoje. Pode passar. Esse é um culto especial de das mães que nós fizemos, apesar de você estar vendo alguns homens aqui, mas era um culto especial para mulheres e tinham aí umas 85 mulheres não crentes. Isso é milagre. A terra extremamente católica, veio 85 mulheres ouvindo a palavra de Deus, isso é fantástico, fantástico. Pode passar. Foi um café da manhã que nós fizemos, a primeira reunião que eles tiveram em 25 anos de igreja, nunca tiveram uma reunião para compartilhar alguma coisa de boa. Eu cheguei lá e falei assim, não seja por isso, vocês têm comida, a gente tem lugar para fazer, então vamos fazer, fazendo café da manhã, passa para a próxima foto. Muito gostoso. Isso aqui, irmão, isso aqui é um néctar, irmão. Isso aqui é, se Deus come o tapioca. Bom, outro negócio gostoso. E essa aqui estava para de sair sua fome, estava quentinha assim com a manteiguinha derretendo.
Esse foi um culto muito legal, esse foi um culto que nós temos num sítio lá. E esse sítio, irmãos, você vai rir. Irmão, desliga essa câmera, pelo amor de Deus. Esse sítio, irmão, eu vou confessar um pecado para os irmãos. O dono desse sítio não gostava de crente. Pavor a crente. Você quer ser amigo dele, não seja crente, não fale de crente perto dele. E aí é negro, não, chama ele de negro. Nem sei o nome dele, mas chama ele de negro. Aí um dia eu passando no sítio do vizinho lá, irmão lá da igreja, eu falei, ele tinha um pé de manga, irmão, carregado de manga. Falei, pronto, agora marca que irmão, tem que fazer amizade com essa lei. E eu quebrei o gelo com ele, fiz amizade com ele, interessado na manga dele, lógico. E aí depois falei, eu pastorei Jesus para ele, ele falou assim, pastor, eu não sabia que crente era tão legal como o senhor. O senhor pode trazer a sua igreja para fazer um culto na minha casa? Na igreja não vou não, pastor. Ele falou assim, na igreja não vou não, pastor. Mas se o senhor trouxer os irmãos, sabe, se o pessoal da igreja não tiver problema de vir aqui na minha casa, e nós chamamos de time aplicável, levei todo mundo para lá, fizemos um festão na casa dele, e foi muito bom mesmo. Aí ele depois pediu um segundo, e aí na terceira vez eu já falei com ele, falei assim, eu já vim doido, agora está na hora de você ir na igreja. E ele correu para lá, correu para cá, só não dá uma manguinha não, pastor? Falei, eu quero, mas você leva para mim lá na igreja. Então está combinado, foi na igreja, uma benção, vai frequentemente à igreja agora, graças a Deus. Não se decidiu com Jesus, mas vai. Já quebrou a primeira barreira da igreja, e isso é fantástico. Pode passar. Isso foi um jantar dos namorados que eu fiz lá, que eu inventei lá, e eu meio que mexi essas bolinhas também tudo, porque foi eu que fiz. E foi o evento da cidade, aqui tinha prefeito, vice-prefeito, a Câmara de Vereadores em peso estava aqui, já era junho, então já estavam se fomentando os partidos, as coligações políticas, o pessoal que ia se candidatar já estava todo mundo aqui, foi uma bênção. Aqui nós tínhamos 45 casais. Sentia maldade aí, sentia maldade no comentário aí. Mas aqui tínhamos 45 casais, irmãos, não, fora os irmãos da igreja, nós tínhamos umas 45 casais ouvindo da palavra de Deus. Deus, graças a Deus, tem dado essas estratégias para a gente juntar esse pessoal, porque não vão à igreja. Não adianta convidar eles, não vão à igreja, não vão mesmo. Você tem ideia? Antes de eu chegar, faleceu uma mulher na igreja, muito conhecida na comunidade, muito querida na comunidade, uma ex-vereadora, e ela foi velada lá na igreja, foi velada na igreja. Então, as pessoas iam para o velório dela, mas ficavam lá de fora. Ninguém, exceto os parentes, entraram na igreja, ficavam lá do corpo. Todo mundo, uma aglomeração lá de fora, e somente a família e os irmãos da igreja, dentro da igreja. Aí na hora do velório, o povo saiu, todo mundo foi para o cemitério, tá? Mas esse preconceito ainda existe na igreja dos crentes. Eles chamam lá, tem duas leis: a lei dos católicos e a lei dos crentes. Então, a lei dos crentes lá ainda tem sérios problemas de preconceito. Pode passar, irmão? Uma turminha lá, pode passar. Fiz uma coisa de qualidade, muito bem feito, comida, contratei buffet, prato, talher, essas coisas, contratei tudo para o pessoal ficar à vontade. Pode passar. E foi o evento do ano, até hoje é comentado lá, que foi melhor do que a festa do casamento do prefeito da cidade. Pode passar, né? Esse é um dos cursos que a gente faz rotineiramente. A gente faz terça-feira o culto de oração na igreja, 5 horas da tarde, e quinta-feira o mesmo culto de oração são feitos na casa dos irmãos. Esse é feito na casa da irmã lá, muito abençoado. Pode passar. Alguns visitantes que chegam lá. Isso aqui eram 2 que tinham no mesmo dia. Cristina já viu como é que fica. Cristina fica pra morrer. Pode passar. Esse aqui é da igreja, irmãos. Infelizmente, irmãos, eu não tive coragem de matar esse bichinho, não. Eu tenho que pregar na igreja assim, ó, desviando que na hora do culto, eles se de passear na hora do culto na igreja. Aí ele fica voando assim, aí tem que ficar pregando e desviando você. Um dia ele bateu no microfone, eu falei, meu Deus do céu. Nesse dia que eu peguei ele, pode passar. Esse é o pai dele. Pode passar. Ele tá rindo não, irmão, ele tá bravo. Pode passar, mano. Pode passar. A camaleão tem um monte lá, o tamanho desse bicho. Pode passar. Olha o tamanho desse criatura, irmão. Deu vontade de comer ele, irmão. Pode passar. Nós recebemos um projeto lá chamado Jesus Transforma, promovido pela Convenção Batista Nacional e Convenção Batista Brasileira, e um projeto de evangelismo que durou 15 dias, evangelizaram a cidade inteira, bateu de porta em porta. Pode passar. E aí, para minha tristeza, mais da metade das casas da minha cidade não se abriram ou não receberam ninguém para compartilhar a palavra de Deus. Muito triste. Receber um não, dizer que tem Jesus, que já tem Jesus, que já tem a religião, que não quer mudar de religião. Pode passar. Esse é meu chefe imediato, o pastor Roberto, essa é a missionária Alda. Inclusive, se tiver alguém aqui que tenha chamado para missionário, Alda é missionária em uma cidade chamada Bonito de Santa Fé.
E ela fez um trabalho fantástico lá em 8 anos, ela está indo embora agora. A igreja vai ficar sem pastor, sem obreiro. Então, se alguém tem chamado missionário aí, uma ótima oportunidade. Um lugarzinho muito bonitinho, muito aconchegante também. Pode passar. Momento de ministração na cidade, pode passar. Você tem que falar de Alexa. Desliga a câmera, dá uma pausa de novo. Tá vendo a Alexa de cabelo vermelho? A Alexa é nova convertida na igreja. Criou uma polêmica na igreja se podia ou não podia, crente podia ou não podia pintar o cabelo. Como se não bastasse pintar o cabelo de vermelho, como a Alexa pintou. Eu falei, meu Deus, agora como é que eu vou sair dessa? E aí, no meio de uma bagunça lá, todo mundo reunido, não pode, é crente, não é crente, não pode. Aí eu falei assim, Alexa, já sei. Alexa, qual que é esse cabelo seu? Ela falou assim, a Caju. Opa, a Caju Piton. Ela falou assim, 7.3. Eu falei assim, não é pecado. O pecado é o 7.5. Aí resolveu. A Alexa está na igreja, irmão. Feliz da vida. Não é pecado que está cabelo vermelho. Pode passar, irmão. Pode passar, mano. Pode passar. Tá vendo, irmãos? Eu falei com vocês, então é bem íngreme. Então, assim, é bem ladeira mesmo. A minha casa é cá em cima. É cá em cima aqui nessa casa, de frente dessa casa aqui, e tem um lateral assim, subindo e descendo. Pode passar. Isso é uma estratégia muito boa de evangelismo lá, que eu não sabia e fiz a primeira vez e achei fantástico, que é a apresentação do filme Jesus em praça pública. Tive que parar porque o projetor não era meu e o som também não era meu. Então tive que parar, estou esperando Deus abrir as portas de um projetor e um som para a gente poder voltar a fazer. Nesse dia, várias pessoas se converteram e foi legal que a gente passou na hora do sofrimento de Jesus. Aquele filme de Evangelho de Jesus segundo Lucas, que passa na sessão da tarde, toda Páscoa, desde Jesus. Aí estava passando na hora que Jesus estava sofrendo lá, isso é sério. Na hora que Jesus estava sofrendo lá, irmão, eu vi que tinha uma senhorinha lá, e ela ficava assim na porta assim, ó. Oh meu Deus, Ave Maria. Eu falei, tia, o que foi, tia? Ela, não, meu filho, nosso Senhor está sofrendo, Ave Maria, Ave Maria. Tá bom, tia. Vamos lá. Pode passar, não. Aí a turma assistindo o filme, pode passar. Nas escolas, as escolas se abrem muito. Tem graças a Deus, a JUSP tem 2 escolas, uma municipal e uma estadual. E tem um índice muito grande de alcoolismo e drogas também. As drogas chegaram a Serra Grande. E as diretoras são muito solícitas, então elas estão sempre pedindo para a gente dar uma palestra, quando tem alguma atividade na cidade, que a gente leva pessoas para a cidade, estou sempre levando gente de teatro, coisas. Ela sempre pede para levar na escola, e esse foi um dia, ela suspendeu a aula na escola para todo mundo assistir a peça, foi muito legal esse dia. Pode passar, essa já é na outra escola também, a diretora da mesma forma, solicitou lá para a gente fazer um trabalho lá, e eles não fazem, porque o pessoal, não estou falando mal, mas o pessoal da igreja católica cobra para fazer esse tipo de trabalho. O padre cobra R$180 cada palestra que ele tem que dar para determinados grupos. Então fiz uma promoção, ficou cobrando 50. Ganhei dinheiro, irmão. Passa. Essa aí é a turma que a gente foi visitar no sítio. E esse é meu carrinho sofrendo, coitado. Legal, meu carro está com os 4 pneus careca, né? E nesse dia que a gente foi evangelizar na zona rural, eu furou o pneu aqui, esse pneu aqui eu levei o borracheiro, ele olhou assim pro pneu, aí passou a mão assim, ué, pastor? Já pode pintar, porque já tá lixadinho. Eu não entendi o trocadilho dele, não. Passa. Pode passar, Bruno. Volta aquela foto pra mim. Cadê a Cris? Aí? Cris, tá lá atrás, né? Eu fiquei de mostrar pra ela. Pode passar. A gente evangelizando na zona rural. Pode passar. Zona rural é um problema, irmãos. E antes que você me pergunte, não tem poder público. Esse sítio é um sítio chamado Unicórnio. E ele não tem água encanada, então a prefeitura manda semanalmente um carro-pipa para o sítio. E aí, quando eu saí de lá, eu fiquei sabendo que algumas pessoas foram na igreja me pedir uma ajuda porque o carro-pipa não estava chegando. E aí eu falei assim, mas eu vi o carro-pipa passando hoje de manhã para lá. Ela falou assim, não, pastor, o senhor não sabe ainda, a gente não vota com o prefeito, então ele não manda carro-pipa. O prefeito lançou o candidato da situação, então quem não vota no candidato da situação, automaticamente não bebe água que a prefeitura dá. Imagina, não tem poder público, tá? Não veio depois me perguntar sobre isso. Pode passar. Aí eles carregam água assim, no jumentinho. Jumentinho tem jumento lá, irmãos, é gente paupérrima, tá? Porque quem melhora um pouquinho de situação, compra uma moto, aí descarta o jumento. Nunca vi tanto. Você vai andando no asfalto, tem que tomar cuidado. Os carros que vêm na contramão, com os bêbados dirigindo com o jumento para ver. Eles chamam o jumento lá de guarda de Polícia Federal. Porque ele não para não, irmão. A gente tem que parar para o bicho passar. Aí eles chamam de Polícia Federal. Pode passar.
já ouviu falar da irmã que me deu o último beijozinho que ela tinha em casa, o último pozinho de café? Pois ela morava nessa casa aí. Pode passar. Aqui foi tem duas curiosidades dessa foto que eu queria compartilhar com vocês rapidinho. A primeira são as crianças em cima do muro. A gente estava fazendo o trabalho embaixo, porque elas não desceram, elas vieram e ficaram em cima da árvore, em cima do muro, meio com medo, não sei se com medo, algum bloqueio da gente, então foi complicado. E essa casa, irmão, essa casa é um prostíbulo. Quem é a chefe da casa é a dona da casa e ela é casada. Tem uma pessoa que é autoridade, um dos coronéis da cidade, ele faz uso do serviço dessa mulher, você já sabe qual é o serviço, né? E é interessante que ela é casada, o marido dela fica em casa. E quando sistematicamente, todos os dias, na mesma hora, o marido arruma alguma coisinha para fazer por fora e fica fora de casa por um determinado tempo, que é o tempo que o cara chega, faz o serviço e vai embora da casa. Então, nesse dia foi muito interessante a gente estar nessa casa, porque além de a gente pregar para as crianças, a gente ministrou a palavra para a dona da casa que tem esse problema, oramos em posição do dono da casa, foi muito legal, foi um dia muito gratificante para a gente. A gente está tentando entrar com o estudo bíblico nessa casa. Difícil demais. Mas se Deus quiser a gente vai conseguir. Pode passar. Esse sou eu, dando um lampião, porque a mulher falou assim que não sabia que o pastor montava no jegue. Aí eu falei assim, pô, fique sabendo, né? Deu um trabalho para montar. Mas eu montei no jeguinho, eu tive que descer que eu tinha que estar batendo no joelho assim no outro assim. Eu entendi por quê, mas eu desci. Aí ela falou assim, pô, que legal, o pastor monta no jegue. Aí eu falei, não podia perder a oportunidade, falei assim, mano, se o meu mestre, o maior de todos, montou, por que eu, o meu discípulo, também não vou montar? Ó, foi de bola. Pode passar, irmão. Missões do Nordeste, para mim, irmão, nesse tempo que eu tenho estudado na Paraíba, se resume nessas duas, nessa e na próxima, mas essa mulher aqui, Dona Maria, você está vendo, ela está rindo, recebendo as meninas em casa. Conversou horas, mas na hora de falar do amor de Deus, ela mandou as meninas embora porque ela não queria ouvir. Não queria ouvir do amor de Deus, porque já tinha Jesus no coração, católica praticante, assim, roxa. E no outro dia, isso foi na manhã, no outro dia de manhã, a gente recebeu a notícia que a Dona Maria amanheceu morta. Faleceu durante a noite, um infarto fulminante, faleceu durante a noite, infelizmente, faleceu sem Jesus. As missões também nesse lugar, passa para São Paulo para mim, tem sido esses caras aqui. Esse rapaz, Ariel já manifestava algumas aptidões homossexuais, e Maxwell, eles não são parentes não, mas Maxwell e Ariel. E os dois se entregaram a Jesus e hoje estão firmes na igreja. E Ariel falou assim, que agora quem quiser ser amigo dele tem que ir para a igreja junto com ele igual ele foi. E Maxwell, que corria de mim como o diabo corre da cruz, falou para namorar, que se ela quisesse continuar com ele, que agora ele era uma nova criatura. Ninguém ensinou isso para ele não. O Espírito Santo ministrou no coração dele. E que se ela quisesse continuar namorando com ele, que ela fosse para a igreja. Hoje a namorada dele também está na igreja, é uma benção, está participando do ministério de teatro da igreja, uma benção, a menina. E a mãe dele me ligou essa semana, pastor, pelo amor de Deus, fala com o Maxwell para ele parar, que eu não aguento mais falar, ouvir falar de Jesus aqui em casa, que é 24 horas o menino falando de Deus aqui em casa, sobre a Bíblia, sobre tudo aqui em casa, e eu estou com medo. Missões do Nordeste tem sido isso, muito bom, muito gratificante. Põe aquele outro slide para mim rapidinho. A hora não perdoa. Eu quero dizer o motivo principal de eu estar aqui, irmãos. Aqui no Rio de Janeiro de novo. Pode passar. Eu mostrei para vocês a minha igreja, mas agora eu quero mostrar a minha igreja de um outro ângulo. Observa, volta a primeira foto. Observa que a pintura dela já está bem danificada. Pode passar a próxima foto. As estruturas já estão muito castigadas. Pode passar. Isso aqui é uma janela. Essa janela e essa porta aqui, elas se esfarelam na mão. Vou mostrar uma foto de dentro para fora para vocês terem ideia. Pode passar. Pode passar. Observa que aqui é naquela torre do segundo prédio. Tem uma rachadura enorme aqui que está balançando. O tempo bate, ela fica balançando. As janelas, tudo de madeira, porta de janela de madeira, já são 25 anos sem nenhuma reforma. Tomando sol e chuva. Imagina aí a situação como ela está. Pode passar. Escorada com pau, não aguenta mais. Cubinho em toda a estrutura, já não aguenta mais nada. Pode passar. O telhado dela está condenado, já precisa trocar, já deveria trocar esse telhado. Quando chove mais da igreja fica fora. Então está muito complicado. A rachadura nas paredes inteiras, no chão não dá para você ver, mas essas manchas pretas aqui, irmão,
cocô de morcego. Infelizmente existe esse problema. Frequentemente os estudantes vão para o culto, aí tem que sair do culto porque o passarinho fez cocô. Um dia eu estava pregando e o passarinho fez cocô em cima da minha mesa. Infelizmente tem esse problema. Pode passar. O piso da igreja está muito bem desgastado. Pode passar. Pode passar. Isso é o banheiro, um dos banheiros também está todo estourado. Pode passar. Pode passar. Pode passar? E isso é uma parede do bastério também, ela está. Ele chama farinhando. Você passa a mão nela assim, ela fica só a terra da sua mão. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Essa é aquela janela, vista de dentro para fora. É a porta que eu mostrei para vocês. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Com todos esses defeitos, a gente não consegue adorar o Senhor. O orçamento para a reforma da igreja ficou em torno de R$14 mil por dentro e por fora, né? Só a parte estrutural, telhado, piso, fogo, pintura, bolsa e pintura. E a gente tem uma arrecadação mensal na igreja de aproximadamente R$200, R$250. Agora que a igreja está de cima do lado, aumentou um pouquinho, dobrou isso aí, mas ainda está muito aquém. Porque a gente precisa para poder reformar a igreja, para dar dignidade para os irmãos adorarem o Senhor lá. Está meio complicado aí, mobilizar a igreja para a gente trabalhar, tirar deles essa ideia de só vem, só recebe. E a gente trabalhando lá, as crianças se juntaram, fizeram 2 bolinhos, venderam o bolo na igreja do culto, conseguiram juntar R$50, vieram todas as crianças, o Ministério Infantil da igreja, ofertaram R$50 para a igreja, para a reforma da igreja. Muito legal. E Deus deu uma outra alternativa. Eu vi na internet, não sei se você tem acesso à internet, sobretudo no Facebook, você já deve ter ouvido falar da Bíblia do Matuto. A Bíblia do Matuto é uma ideia do Ryan. O Ryan é lá de João Pessoa, uma criança, não tem mais de 17 anos, e ele criou a Bíblia do Matuto. Eu mandei um e-mail para ele, contando a sua história. Ele nos autorizou a usar a marca Bíblia do Matuto para fazer o que quiséssemos para arrecadar fundo para a reforma da nossa igreja. Então eu mandei fazer a princípio algumas camisetas. Eu tenho 4 temas para você. O primeiro tema diz assim: ele pegou a Bíblia do Matuto, consiste em pegar alguns temas e alguns versículos e destacar uma palavra desse versículo no dialeto regional. Por exemplo, esse versículo aqui é Efésios 2,8, que diz que pela graça sois salvos por meio da graça, se não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Na Bíblia do Matuto ficou assim: tu sois salvos por moi a graça, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Outro tema, esse aqui muito legal, gosto muito desse aqui, é um texto lá de Isaías, diz assim, já na versão do Matuto diz assim: mas nunca sentirão fome ou sede, não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador. Apocalipse capítulo 7. E aqui tem um rapazinho correndo atrás do calango. Eles dizem lá que um destino como calango. Você deve tirar essa ideia. A próxima, que eu gosto muito também, é o texto de Eclesiastes capítulo 17, Provérbios 17. Em todo tempo um amigo e é um irmão na hora da angústia. Na versão da Bíblia ficou assim: o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na hora do aperreio. Muito legal. E tem essa, minha predileta, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Na versão da Bíblia Matuto ficou assim: porque Deus amou o mundo que só molesta, e Deus é o único filho, para que tudo aquele que tem competência. Se você quiser ajudar o ministério, se você quiser ajudar a gente a reformar a igreja, cada camisa custa R$25. Tem de criança, tem baby look de feminina. Você pode dar um cheque fé datado e depois você procura a Amanda, minha sobrinha, está aqui com as camisas aqui atrás. Então dá uma olhadinha lá, dá uma passadinha, pode deixar um chequinho, abençoa o seu irmão. Com certeza Deus vai abençoar. Vamos reformar aquela igreja. E eu faço questão de reformar aquela igreja porque eu estava compartilhando com os pastores da igreja, tem uma história um pouquinho chata na comunidade. E as pessoas ainda olham a igreja feia e linkam com os problemas antigos. Então eu queria dar uma tapa no visual dela, deixar ela bonitinha para a honra e glória do nosso Deus. E Deus merece, né, irmãos? A gente cultuá-lo em uma casa mais arrumadinha. Irmãos, vamos pensar comigo rapidamente, para a gente não perder muito tempo. Apocalipse capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo.
Apocalipse capítulo 3. Eu queria pensar com você rapidinho sobre a igreja de Sardes. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento para que ninguém... Esteja atento e fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão e você não saberá a hora em que virei contra você. Deixa a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Uma vez mais pedimos a Deus, fala conosco. Ministra aos nossos corações com a tua palavra. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. A despeito da minha pessoa, a despeito de quem nós somos, fala aos nossos corações, por misericórdia, Senhor, porque nós cremos que o teu Espírito Santo fala aos nossos corações através da tua palavra. Ministra, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, eu queria pensar com você rapidinho, o que Deus escreveria a seu respeito se Ele escrevesse uma carta e mandasse ela diretamente para você? Se Deus, que conhece todas as coisas, que olha para mim, olha para você e sabe quem nós somos, se Ele escrevesse uma carta para mim, para você, qual seria o conteúdo dessa carta? O que Deus escreveria nessa carta a meu e a seu respeito? O que Deus diria a respeito da sua conduta? O que Deus diria a respeito do seu caráter? O que Deus diria a respeito da sua reputação? E eu quero falar, daqui a pouquinho a gente chega para falar sobre reputação e caráter. Mas se Deus escrevesse para mim e para você, e mandasse uma carta direta, como Ele mandou a essa igreja em Sardes, o que Deus escreveria a meu e a seu respeito? Qual era o conteúdo? Qual seria o conteúdo dessa carta? Sardes, uma cidade muito próspera, hoje apenas ruínas da pequena vila de Sartre, na Turquia, mas Sardes, nesse contexto, era uma igreja, era uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera, uma cidade que, assim como Serra Grande, estava no alto de uma serra. A história diz que Sardes estaria aproximadamente a 500 metros de altitude, e a sua acrópole ainda num lugar mais alto, ainda mais íngreme e ainda mais rochoso. O monte onde Sardes estava era um monte, além de ser íngreme, com muitas pedras pontiagudas, grandes. Ou seja, não dava para escalar, não dava para subir, não dava para o exército inimigo chegar até a sua acrópole, porque só tinha uma entrada e uma saída. E eles não sabiam onde era. Isso era muito bem guardado, isso era muito bem vigiado. Mas, antes de chegar na queda de Sardes, Sardes era uma cidade próspera, porque, como não era uma cidade visada pelo inimigo, conseguia viver em paz. E vivendo em paz, ela conseguia usufruir dos seus benefícios, da sua matéria-prima. Por exemplo, havia um rio que passava pelo meio de Sardes, e esse rio, o Próctolos, era um rio muito rico em ouro e pedras preciosas. Então, eles extraíam aquilo e vendiam aquilo para o seu bem comum. Sardes não fazia parte de nenhuma vila, de nenhuma comunidade. Então, tudo que eles arrecadavam eram deles mesmos. Então, eles transformavam a sua riqueza em benefício para a sua própria comunidade. E isso era uma coisa fantástica. Tornou Sardes uma cidade extremamente rica, extremamente poderosa financeira e politicamente. Primeiro, pelas suas reservas naturais. Segundo, pelo seu poder político. Era intransponível, era uma cidade que ninguém podia atravessar. Sardes também era um povo que costumava a tecer linho. Então, o linho de Sardes era um linho mais puro da região, o que fazia com que eles tivessem ainda mais prestígio no meio aonde ele estava inserido. Não faltava nada naquela cidade, uma cidade próspera, uma cidade que tinha tudo, uma cidade segura, uma cidade intransponível, impenetrável, riqueza, um bom rei, um rei justo. Sardes foi a primeira comunidade a cunhar moedas de forma contínua, e a prosperidade estava ali. Então Sardes tinha uma reputação fantástica. Todo mundo que ouvia falar nessa palavra Sardes, automaticamente era levado a uma comunidade rica, próspera e poderosa. Mas um dia, irmãos, por falta de vigilância, um dos soldados de Sardes desceu a sua fortaleza e não percebeu que estava sendo observado.
E aí, quando foi no ano 546 a.C., o rei foi derrotado sobre o império de Ciro, o Grande. E quando aquele soldado desceu e subiu novamente, quando chegou a noite, os soldados guardaram a entrada da cidade e invadiram a cidade e arruinaram aquela cidade. Arruinaram, tamparam, mataram as nascentes dos rios, queimaram seus castelos, roubaram toda a sua riqueza, mataram seus artesãos. Sardes agora vivia da glória do passado. Sardes nunca mais conseguiu se reerguer. Sardes nunca mais conseguiu ser a mesma igreja que era antigamente. Sardes carregava agora a fama de ser uma cidade rica, de ter uma igreja rica, de ser uma cidade próspera, de ser uma cidade forte, mas isso era só a reputação da cidade. A realidade era outra, completamente diferente. Agora nós estávamos falando de uma cidade falida, uma cidade completamente arrasada pelo inimigo, porque o inimigo derrubou todas as suas fronteiras e todas as suas barreiras. Agora Sardes ficou no meio da estrada, o pessoal ia e vinha e passava por dentro da cidade. E a cidade não conseguiu mais se reerguer, a ponto de, no ano 334 a.C., cair novamente sobre o comando de Alexandre o Grande, agora fazendo parte do Império Romano. E depois, 214, novamente, a cidade voltou a ser novamente sitiada e voltou novamente a ser invadida. Ou seja, Sardes virou uma pequena vila, virou um pequeno povoado, porque até a sua cultura acabou de ser destruída. E aquele que tem os 7 espíritos, aquele que tem os 7 espíritos, as 7 estrelas nas mãos, e eu vou deixar isso para o seu pastor explicar para você o que significa. Ele escreveu uma carta para Sardes, e Sardes vivia ainda, agora não mais a cidade, mas agora a igreja de Sardes, vivia ainda da sua glória e da sua fama, da sua reputação do passado. E Deus olha para aquela cidade, escreve uma cartinha muito educada, e fala assim: você tem fama de estar vivo, mas você está morto. As pessoas olham para você e veem em você uma igreja viva. As pessoas ouvem falar do seu nome e se lembram da sua riqueza e da sua prosperidade. Mas eu tenho 7 espíritos nas mãos e as 7 estrelas, eu sei que você está morto. Existe uma diferença muito grande entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas criam a seu respeito. É o legado que você deixa por onde você passa. As pessoas olham para o Denis e falam assim: a reputação que ele tem é de um excelente pintor, de um bom profissional, de um bom marido, de um esposo dedicado. Mas Deus olha para o coração da gente. Deus não vê a nossa reputação. Deixa eu chocar você, Deus não está nem um pouquinho interessado na minha e na sua reputação. Deus está interessado no meu e no seu coração. E Salmo 139, o salmista felicíssimo, na sua colocação, ele diz assim: a palavra ainda nem me chegou à boca, contudo o Senhor já sabe perfeitamente aquilo que eu quero dizer. Ou seja, Deus conhece exatamente aquilo que está dentro do seu coração. A sua reputação não interessa para Deus se você é uma pessoa de boa reputação ou se você é uma pessoa de má reputação. Jesus no seu ministério andou com pessoas de má reputação. Jesus foi rejeitado pela igreja de sua época porque andava com pessoas que tinham uma má reputação na comunidade. Até na cruz, Jesus bate um diálogo com 2 ladrões que estão ao seu lado, e Jesus convida um desses ladrões para estarem com ele no seu paraíso, naquele mesmo dia. Jesus está disposto, Jesus está muito interessado no meu e no seu caráter, e o meu e o seu caráter é aquilo que nós formamos de acordo com as escolhas que nós tomamos ao longo da nossa vida. Existem aí alguns especialistas da área de psicologia que dizem que o caráter do homem ele é formado enquanto você é adolescente. Mas hoje em dia essa tese já está um pouquinho ultrapassada e tem muita gente por aí dizendo que o caráter é aquilo que você vai criando ao longo da sua vida. As escolhas, está diretamente ligado às escolhas que você tem ao longo da sua vida. Portanto, meu irmão, você pode enganar a mim, você pode enganar o seu pastor, você pode enganar a sua igreja, você pode enganar a sua esposa, ao seu pai, à sua mãe, à sua namorada, ao seu noivo, mas você não engana ao Senhor. Porque o Senhor olha para a sua reputação. O Senhor olha para a sua reputação, mas Ele vê o seu caráter. O Senhor vê aonde ninguém consegue ver. O Senhor vê no cantinho, no escondido. Tem uma música muito legal aí do ministro do Trazendo a Arca, que diz assim: quem é você depois que você prega o seu lindo sermão, ou depois que você canta a sua linda canção, depois que as luzes do discurso, depois que as pessoas que você precisa impressionar não estão mais próximos, não estão mais perto de você, quem é você? Deus e o travesseiro sabem quem é você.
Deus e o travesseiro sabe quem sou eu. Porque diante de Deus, irmãos, eu esteja aonde eu estiver, diante de Deus, eu não consigo esconder nada. Eu posso estar longe, eu posso estar numa ilha deserta. O salmista diz assim, ó, eu posso tomar as asas da alva e voar. Todavia, o Senhor está lá também. Ou então ele diz assim, ó, ou se eu fizer do inferno a minha sepultura, eu vou me encontrar com o Senhor lá, porque não há lugar nenhum na face da terra que possa me esconder, que possa esconder você da presença do Senhor, que olha e sonda os corações. Deus escreve para uma igreja que tinha fama de estar viva, que tinha boa reputação na comunidade, que tinha um culto fantástico, que tinha um culto maravilhoso, uma igreja grande, uma igreja próspera, uma igreja que tinha tudo para dar certo, mas era uma igreja morta. Era uma igreja cujo caráter não condizia com a sua mensagem. Uma igreja cuja forma de andar, cujo testemunho estava anos-luz atrás do testemunho dessas pessoas. E aqui eu não estou falando de uma igreja, templo, 4 paredes, CCNV. Eu estou falando de igreja, eu e você somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, Ele não habita e não habitará jamais, glória a Deus, em templos feitos por mãos de homens. Mas Ele escolheu a mim e a você. Ele escolheu colocar esse tesouro todo em vasos de barro, para que a excelência da honra e a glória fosse totalmente dEle. Portanto, irmão, não tem nada em mim, não tem nada em você que atraia a presença de Deus. Não há nada que eu faça, não há nada que você faça, que mude aquilo que Deus já sabe a seu respeito. E o que Deus sabe a meu e a seu respeito é que somos pecadores, é que somos falhos, é que somos limitados, é que assim como Sardes, às vezes criamos uma maquiagem externa, para que os outros vejam. Mas quando tudo acaba, quando chega aos 45 do segundo tempo, que a cortina fecha, na quarta-feira de cinza, somos só eu, os meus cacos e Deus. Mas isso aqui é uma notícia boa, mesmo com todos esses defeitos, mesmo com todas essas limitações, mesmo com toda essa incapacidade, Ele me escolheu, Ele escolheu você. A irmã foi tão feliz aqui quando falou assim que Deus não vai cumprir os seus propósitos na árvore. Deus não chamou poste, Deus não chamou cadeira, Deus chamou homens e mulheres que ainda que tenham uma má reputação lá fora, mas os seus corações ardem de amor pelo Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus quer, porque a minha Bíblia diz que há um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeitará jamais. Deus não rejeitará jamais. O propósito da carta de Deus à igreja de Sardes era para que essa igreja olhasse para dentro de si mesma. O versículo 3 do capítulo 13, ele vai dizer o seguinte: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e se arrependa. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Deus usa o calcanhar de Aquiles da cidade, a falta de vigilância, por isso a cidade caiu, eu disse para você, porque o pessoal não vigiou, e como um ladrão na noite, o inimigo entrou e invadiu a cidade. Deus relembra o momento da queda, Deus relembra o motivo da queda, a falta de vigilância dessa cidade. E Deus diz assim, ó, se você não vigiar dessa vez, agora, primeiro na sua estrutura você não vigiou e você perdeu. E se na sua vida espiritual você não vigiar novamente, se você não vigiar novamente, eu, pessoalmente, vou vir contra você. Vou vir contra você. Você sabe por que Deus escreveu a Sardes e Deus não escreveu para bom sucesso? Porque Sardes significa remanescente. Só Deus, irmãos, só Deus consegue olhar para uma igreja que tem fama de estar viva, mas está morta. Só Deus consegue olhar para esse povo e ver algo de bom ainda nesse povo. Só Deus consegue olhar para mim, a despeito de quem eu sou, e conseguir enxergar um remanescente dentro de mim, que às vezes nem eu mesmo enxergo. Deus consegue olhar para mim, Deus consegue olhar para você, a despeito de quem você seja, e a despeito de como você esteja vivendo. Deus consegue olhar para você e ver Sardes, ver
remanescente. Deus consegue ver algo de bom, muito profundamente, muito escondidinho dentro de você. E Deus fala assim, ó, pega isso e dá a volta por cima. Pega isso e vira. Pega isso e guarda isso que você tem. Olha só, lembra-te, pois, do que tem ouvido. Guarda e se arrepende. A cidade ainda continuava olhando para o seu passado. A cidade ainda continuava olhando para a sua reputação. Talvez nós tenhamos aqui homens e mulheres que também estejam vivendo o seu passado. Talvez nós tenhamos aqui homens e mulheres que ainda se vivem da sua reputação de quando você era um homem de oração ou uma mulher de oração. Talvez nós tenhamos aqui alguns homens e algumas mulheres, não sei, Deus conhece o seu caráter, mas talvez nós tenhamos aqui alguns homens e algumas mulheres que vivem ainda presos ao seu passado, ainda vivem da glória do passado. Ainda vivem somente daquilo que faziam para Deus quando se converteu, ou quando estava em outro lugar, ou quando morava em alguma outra cidade. E hoje, ainda não percebeu, mas já está morto. Convivi com homens assim, irmãos. E quão triste é conviver com uma pessoa que não se deu conta que morreu porque o seu passado é glorioso. Sabe, sepulcro caiado, aquilo que Jesus ensinou, por fora bonito, limpinho, arrumado, mas por dentro está fedendo, só tem morte. É assim, como é, irmãos? Como é que Deus vê quando Ele sondar a mim e quando Ele sondar? Quando estivermos diante de Deus, e todos nós, agora mesmo nós estamos diante de Deus, Ele está aqui, Ele conhece o meu coração e Ele conhece o seu coração. Se Ele deixasse um bilhetinho na sua Bíblia, como seria esse bilhetinho? Deus tinha pressa em tratar o problema de Sardes. Deus tinha pressa de restaurar essa igreja. Deus tinha pressa de reestruturar essa igreja, até porque o remanescente, ele também tem data de validade. Até porque o remanescente, ele ainda não é forte, ele ainda não é consistente, ele ainda não é conciso. O remanescente ainda apresenta algumas falhas. E Deus tinha pressa de reestruturar essa igreja. Deus tinha pressa de reestruturar esses homens e essas mulheres. Deus está aqui nessa noite e Ele tem pressa de tratar com você. Ele tem pressa em ministrar o seu coração, porque nós não sabemos. Nem Salomão, ouvi essa frase hoje em algum lugar, mas nem Salomão, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, não conseguiu acrescentar alguns segundos de tempo mais à sua vida. Imagina eu e você. Não sabemos o nosso dia, não sabemos em que hora o ladrão virá contra nós, mas uma coisa é fato. Eu preciso lembrar-me daquilo que Deus tem me dado. Eu preciso guardar isso no meu coração. E eu preciso me arrepender. Preciso me arrepender. Concluo aqui com essa palavra arrepender. E toda vez que a Bíblia, principalmente, sobretudo o Novo Testamento, usa a palavra arrepender-se, ela está usando o verbo grego metanoia. E metanoia é exatamente mudança de mente. Mudança radical de mente. É mais ou menos como se você pegasse a linha amarela sentido barra e andasse nela voado, mas chega um determinado momento que acontece a metanoia na sua vida e você freia seu carro e faz o retorno e volta ao sentido centro, sentido completamente contrário. Arrepender-se significa exatamente isso. Mudança brusca, mudança radical de mente. O conselho de Deus para a igreja de Sardes era mudança de mente. O conselho de Deus para a minha e para a sua vida. Mudança de mente. Metanoia para mim, metanoia para você. Arrependa-se, arrependa-se. Certamente Deus o honrará. E certamente Deus o agradará. Deus abençoe os irmãos. E que essa palavra fique viva no coração de vocês. Amém. Você foi abençoado? Amém. Vamos ficar em pé para gente. Uma bênção, irmãos. Esteja orando pelo pastor Eliel, pela sua família. Ore pela sua igreja, por esse ministério missionário tão importante que ele está fazendo lá, que Deus está concedendo a ele. E participe também, adquira uma camisa, R$25. Você vai estar ganhando uma camisa bonita, com dizeres abençoadores, e ao mesmo tempo você vai estar dando uma oferta missionária. Essa compra é uma oferta missionária e com certeza vai abençoar
a igreja lá do nosso irmão, que é também a nossa igreja, porque é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma só. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. Após o culto, dê um abraço no pastor, vem aqui agradecer por ele ter sido usado por Deus nesta noite. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque nós recebemos um banquete espiritual nesta noite, completo, não só pelo louvor e adoração, mas principalmente pela Tua palavra que foi ministrada aqui nesta noite, pelas experiências que nós aprendemos aqui, vimos e ouvimos acerca daquilo que o Senhor tem feito. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida do pastor Eliel, pelo seu ministério, pela sua família, pela sua igreja, por esta cidade que precisa tanto da tua palavra, precisa tanto do evangelho. Senhor, dê sabedoria ao teu servo, dê coragem, ousadia, como o Senhor já tem dado estratégias evangelísticas para que ele possa fazer com que o ministério cresça ali, com que a palavra de Deus seja proclamada, para que aqueles que estão presos na idolatria possam ser libertos e possam ter uma experiência contigo, uma experiência de salvação. Abençoa neste projeto de arrecadar fundos, dinheiro para poder fazer essa obra tão importante. Quando nós olhamos ali aquelas fotos, nós ficamos agradecidos ao Senhor, agradecidos porque apesar de todas as dificuldades, aquele povo adora o Senhor, aquele povo serve ao Senhor, aquele povo ama ao Senhor. Mas agradecidos também pela estrutura que nós temos aqui na nossa igreja. Então nós te louvamos e te agradecemos. Mas nós precisamos, ó Pai, e eu gostaria, Senhor, estamos aqui pedindo ao Senhor, que o Senhor tocasse no coração de cada um aqui nesta noite, para que se comprometesse com esta obra, se comprometesse com esse ministério, que nós possamos, ó Deus, estar orando por esse trabalho, mas também contribuindo com esse trabalho, porque com certeza nós conhecemos a reputação do pastor Eliel, mas também conhecemos o seu caráter e sabemos que estaremos produzindo, estaremos investindo em terra fértil, estaremos investindo em terra fértil, em terreno fértil, a nossa semente. Então que o teu povo possa ser despertado para isso, para orar e para contribuir, e que nós aqui possamos ser despertados também para missões, que nós possamos ter o nosso coração no campo missionário, e o nosso campo missionário imediato é a nossa casa. O nosso campo missionário mais imediato, depois da nossa casa, é a nossa rua, é a nossa vizinhança, é o nosso bairro. Ajuda-nos, Senhor, a evangelizarmos este bairro. Ajuda-nos, Senhor, a ganharmos esses moradores para o Senhor Jesus. Que nós possamos fazer a diferença lá, como a igreja do teu servo já está fazendo a diferença lá na sua localidade. Senhor, que nós possamos ter uma noite de paz, uma noite de descanso, com um sono reparador, para que amanhã possamos estar firmes nas nossas atividades e mais abençoados ainda por causa do culto que tivemos aqui nesta noite. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Se você concorda, diga amém.